Fala, nação, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí, Mengous, trazendo todas as notícias do Flamengo para você. Hoje separei aqui um corte para a gente estar reagindo junto aqui do pessoal da equipe F, falando aí sobre esse favoritismo do Flamengo. Flamengo que abre vantagem no Campeonato Brasileiro e tem um jogo aí, um confronto direto com o Cruzeiro. Onde ele pode abrir ainda mais essa vantagem com um jogo a menos, deixando muito para trás o Cruzeiro caso ele vença essa partida do meio de semana. Também aí tem na reportagem a questão da Libertadores, Flamengo também duelo difícil aí com o Racing, mas temos tudo para passar de fase e ir para a final. Além disso, né, o assunto do dia aí, um ano de Felipe Luiz comandando o Flamengo. Particularmente gosto muito, acho um excelente técnico, mas vou deixar vocês aí com a reportagem, vamos reagir junto e no final eu volto, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Felipe Luiz, 69 jogos oficiais, 46 vitórias, 16 empates e 7 derrotas, exatamente. Crise, hein? Mais derrota do que título. 74,4% de aproveitamento, 123 gols. E os gols sofridos? 40 gols sofridos, 3 títulos, ganhou a Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 25, Carioca 25. Como diria aquele nosso amigo... os números são irrefutáveis. Um abraço para ele, nosso querido Ademir Quintino. E um ano de Felipe Luiz. Eu acho interessante a gente perguntar para alguém que é uma bandeira do Flamengo, igual Fábio Luciano. Vamos lá. Ô, Capito, o que representa esse cara aqui na história do Flamengo, a história recente? Sim. Porque é difícil a gente mensurar, o cara é gigante. Porque o cara é campeão, o cara é campeão com o time como treinador e como jogador. Isso. E como treinador. O que representa o Felipe Luiz para o Flamengo hoje? Edu, é um profissional identificado com o clube, né? Seja como jogador quando foi, como treinador também. Então, assim, tenho certeza que o torcedor do Flamengo olha para a beira do campo. Lógico que vão ter erros, e são poucos, né, na condução do Felipe, e muitos acertos, mas o torcedor se sente, representado ali pelo Felipe como treinador. A ideia do torcedor da arquibancada, ela bate muito com esse Flamengo, né, o futebol que esse Flamengo apresenta hoje. É um cara que, enfim, a placa mostra isso, né, que tem uma identificação muito grande com o Flamengo como clube, desde criança, enfim, a família flamenguista. Ele fala que a sensação que ele teve, né, quando assinou o contrato como atleta, ele fala que como treinador, ele colocou um contrato sem multa, né, que o Flamengo teria o direito de mandá-lo embora no momento que quisesse, caso ele não conseguisse entregar aquilo que se imaginava dele. Ele está aprendendo ainda, né, porque é muito jovem e tem um caminho a ser percorrido como treinador, mas é um estudioso, é um cara super interessado, é um cara que tem o respeito de um elenco estrelado. Não é fácil você... São muitas personalidades diferentes. Era o desafio dele, ele é contemporâneo dos caras. Como é que ele vai se comportar com atletas que ele já teve ao lado dentro do campo, com aqueles que estão chegando, com os jovens jogadores. Então é isso, Edu. Acho que o torcedor do Flamengo tem muito orgulho desse um ano do Felipe Luiz e parabéns a ele, né? Merecido esse momento, essa homenagem que ele recebe do clube. E o Felipe, acho que o flamenguista torce para que ele tenha cada vez mais sucesso no comando técnico do Flamengo e permaneça por muito tempo, porque é um cara super do bem e, como eu falei, é um profissional muito dedicado, que conhece o dia a dia do Flamengo, que respeita a história do clube e, enfim, que tem o respeito também com certeza, da grande maioria dos torcedores rubro-negros. Ele pode ser um dos caras gigantescos na história? Eu acho que como atleta, sim. Acho que a gente pode olhar para ele como uma figura importante, como atleta e como treinador. Ele é uma história que está sendo construída, né? Logicamente que a gente sabe como é que o futebol se movimenta, né? Quando as coisas não dão certo, quando o clube perde alguns títulos, enfim. Mas ele tem um time muito capacitado na mão. O Flamengo hoje briga para ser campeão brasileiro. O Flamengo hoje briga para ser campeão da Libertadores. A gente não sabe se vai ser ou não, mas é um time que briga para isso. Então, assim, é muita competência do Felipe Luiz no comando técnico e contribuindo a isso é um elenco recheado de estrelas e que fazem o Flamengo ser tão forte. Daqui a pouco o supercomputador vai trazer pra gente uma análise baseada em números, que é o Celso Ardengue, e o Bubu já vem com uma frase que, olha, ele vai fazer uma análise
diferenciada, diferente. Vai chocar. Vai chocar o mundo. Natália Ferrão, quando a gente viu o Felipe Luiz ser anunciado, e eu lembro aqui que a gente falava o Bubu assim... já pedia ele. Não, mas o desafio é importante falar. O cara vai... falava, ele vai ser contemporâneo dos caras, tal... E ele venceu esse desafio. A Nath é muito fofa, ela sempre lembra. Sempre lembra. Mimicamente. Tem que lembrar, porque ele toma tanta pancada. Eu tava pronto pra dar uma pancada, mas não, ele tá meio setinha pra baixo. Eu não vou. Ela toma tanta pancada. Ele toma tanta pancada, com razão. Ele vai se divertir. Mas o Felipe Luiz, ele se mostra também um cara que ele pegou a parte teórica e levou pro campo com a vivência dele e ele, animicamente falando, ele tá... não valia de nada. E ele tá meio que... Ele tem mais pontos positivos do que negativos nessa história recente dele, na gestão como treinador. Ele tem mais pontos positivos do que negativos. A forma como ele conduz... até mesmo com o Pedro, né? Que começa a ficar aquela interrogação de como seria... As coisas foram muito bem resolvidas e esclarecidas. Então, ele tem muito mais pontos positivos nos números, que o nosso computador já vai trazer para a gente, mas também no que se tinha de expectativa. O Flamengo, em dados momentos da temporada, em partidas, ele foi muito protagonista. Óbvio que, às vezes tem algum questionamento, o próprio jogo contra o Vasco... ter poupado alguns jogadores e não ter conseguido um resultado positivo no Clássico chamou atenção, a forma como sofreu contra o Estudiantes, a forma como joga o primeiro tempo contra o Corinthians, mas parece que ele consegue encontrar um caminho até pela qualidade que ele tem e profundidade que ele tem de elenco, né, Edu? Então, acho que para o torcedor, a gente fica com um sentimento, pelo que a gente acompanha, de que é isso, os torcedores eles têm ele tem muito mérito na posição que ele está, no cargo que ele está. Ele vai ser contestado como qualquer treinador do mundo, em qualquer liga do mundo. Isso é normal, até pelo poder de investimento e pelo que tem o Flamengo. Mas eu acho que ele tem muito mais pontos positivos do que negativos hoje no Flamengo. Você vai mandando o vídeo pra cá, pra 961959108. Quem representa o Felipe Luiz? 961959108. Nath, você prefere a razão ou a emoção? Nesse momento, agora você escolheria o quê? Eu sou meio razão, né? Que eu olho muito para a parte financeira. Então vamos agora para uma análise... Eu sou um pouco razão. Vamos para uma análise baseada nele, o supercomputador. Celso Ardengue, o professor Bigode, ele vem trazendo uma análise criteriosa. Basta uma tela e ele já traça para você toda... Ele faz o scanner. Ele que inventou o scanner no Brasil, não foi? Não era nem pouca nascido, gente sabe, mas é verdade. Você tinha 12 anos, você tinha feito o scanner. Você falou, papai, eu fiz um negócio aqui que grava um negócio aqui. Se eu tivesse feito isso, eu não estava trabalhando. O supercomputador. Aliás, uma belíssima jaqueta hoje também. A tua tá grande, falou, eu acho que tá um pouco grande. Parece que não. Onde tá meu ombro aqui, ó? Se a gente trocar, ela é oversize. Meu Deus, eu tô... Não tem enchimento aí não, né? Não tem não, Edu. Tá com aquela sombreira do Didi Mocó? Tá com a sombreira do Didi Mocó? Deixa eu ver. Aqui, ó. A sombreirinha do Didi Mocó. Olha lá, meu ombro, ele deveria estar aqui mesmo, mas ele não tá, não. Essa jaqueta não era do Capita, não? A sombreira do Didi Mocó, cara. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Tá, chega de zoeira. Vamos lá, falar coisa séria. Não, deixa eu falar um dado. Ele contou que ele percorreu nesse ano 1.867 quilômetros correndo. Ele Quero conta fazer uma maratona no ano que vem. 1.867 quilômetros. Aparece no aplicativo. Supercomputador. Olha lá, ele sabe tudo. O supercomputador. Também é um super atleta. É um super atleta, é não, um a gente vai super chegar lá, tô longe bigode, disso. com a super ombreira, vai agora analisar para Super Felipe Luiz. Tá sobrando pano Felipe aí. Luiz, super o que precisa melhorar pela avaliação dos números? A gente Não, viu tem que ali melhorar nada, Edu. Nada, O Felipe Luiz é um fenômeno, Edu. Felipe Luiz é um fenômeno e um fenômeno que quebra paradigmas. Quando o Felipe Luiz chegou no Flamengo, era muito discutida a questão dele ser um lateral simeonista, um lateral que não sabe atacar. O que ele fez? Conquistou 2 Brasileirões, 2 Supercopa do Brasil, 1 Copa do Brasil e 2 Libertadores pelo Flamengo, sendo um lateral extremamente ofensivo, com capacidades ofensivas e valências defensivas também. Quando ele vai para a base do Flamengo, ele treina, ele ganha tudo que ele ganhou na base, inclusive mundial, e aí ele dão a ele a possibilidade de assumir o time principal. Ser humano ímpar e espetacular que ele consegue controlar um ambiente do Flamengo que é absolutamente conturbado, sendo um técnico que, além de tudo, tem a dificuldade de antes estar dividindo o vestiário com os caras e agora ter que mandar, porque ele é o comandante
importante do time, ele tem que mandar nos caras, ele perde nesse meio do caminho um Gabigol, que é um jogador que, queira ou não, tem uma grande história dentro do Flamengo, e apesar de todos os pesares do final da passagem do Gabigol, ele foi um cara absolutamente importante para essa história recente, inclusive para o Felipe Luiz, pra gente estar falando desses títulos que ele ganhou. Existia muita dúvida sobre o Felipe Luiz treinador, e ele vence logo no primeiro ano a Copa do Brasil, com muita qualidade dentro dos jogos, o que ele faz contra o Corinthians, tem até aquele lance dele falando, ataca pelo lado, e o gol sai exatamente assim, o gol que acabou sendo o gol da classificação do Flamengo. Ele faz mudanças em todos os jogos, até a final da Copa do Brasil, para vencer da forma que venceu contra o Galo, recuperando um jogador, inclusive, que era o Plata, que já estava muito duvidado dentro da torcida do Flamengo, e esse ano ele é líder do Campeonato Brasileiro, ele tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, goleadas históricas, tem 6, tem 8, ele tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série A, e ele começa, de novo, para a galera do corte, calma, ele começa a me lembrar um pouco uma passagem de um treinador que foi histórico no seu clube e histórico também dentro do histórico do seu clube como jogador e histórico do seu clube como treinador, que é o Zinedine Zidane. Se ele vai ganhar o que o Zidane ganhou, que foram 3 Champions, se ele vai ganhar 3 Libertadores, eu não sei. Ele tem dinheiro para isso, porque o Flamengo é um clube muito rico, ele tem qualidade para isso, ele já mostrou que ele é um treinador com essa qualidade, e ele tem principalmente comando do seu vestiário. Ele é um jogador histórico de um clube, ele treina esse clube e ele tem tudo para vencer, porque ele é muito competente. Parabéns ao Felipe Luiz por ter ficado um ano, não é fácil, ainda mais no Flamengo. Ficar um ano não é fácil, e não só porque você é mandado embora, mas porque vem clubes de fora, tem seleção brasileira que vem com assédio, tem seleções de outros países, tem caminhão de dinheiro, coisa de valores estratosféricos que é muito difícil você recusar, e o Felipe Luiz está aí, provando que o trabalho dele, o que ele acredita, é maior do que dinheiro da Arábia, dinheiro da casa do caramba e tudo mais. Então, achei que você falou outra então, para você, eu gostei da frase que coloca Zidane também no corte. Não, eu acho que sim, Edu, o Zidane ganhou tudo que ele ganhou pelo Real Madrid, treinou a base do Real Madrid e depois enfileirou 3 Champions. O Felipe Luiz vai ganhar 3 Libertadores seguidas? Eu confesso que eu não sei, mas ele tem um dos melhores elencos da América do Sul, que é o melhor elenco, como o Real Madrid tem. Ele tem uma torcida absolutamente apaixonada, ele tem muita competência e muita qualidade, vem mostrando isso. Eu não sei se ele vai virar, mas que o Zidane fez tudo o que fez com o Real Madrid depois de ser jogador e foi como treinador, e o Felipe Luiz está tentando trilhar esse caminho agora. Ele tem. O Zidane é lembrado como um dos grandes do futebol, o Felipe Luiz também pode. Mas foi o que eu falei no começo do programa, precisa ganhar. Interessante que eu chamei a razão, e já tivemos essa frase. Agora eu quero ver a emoção. Vamos agora para a emoção. E depois que eu calculo financeiramente, eu quero saber... Depois da citação do Zidane, e aí eu também concordo. Não, você pode discordar, a gente está num programa exatamente aqui. Eu te dou moral. Vem aí ele, Rodrigo Bueno, pés no chão, sempre nas suas análises. Bubu, há quem diga, e aí eu quero a tua opinião, que Felipe Luiz foi o único que conseguiu chegar perto do futebol de Jorge Jesus. Que o flamenguista falou, temos alguém. 5. Você acha que ele já igualou o Jorge Jesus? Ele ultrapassou o Jorge Jesus? Na comparação com Jorge Jesus, Felipe Luiz Ele é Felipe Jesus. A nação tem poder. O cara é maluco. A voz do povo é a voz de Deus. Quando o Tite era o treinador do Flamengo, tão badalado pelo currículo, seleção brasileira, a torcida do Flamengo não só queria a saída do Tite, como já tinham olhado para a base e visto em Felipe Luiz o futuro rubro-negro. Ele foi campeão mundial sub-20 na base. Então você percebia já ali no ninho, né, que tinha um treinador europeu com passaporte brasileiro. O Felipe Luiz, dessa nova safra de treinadores brasileiros, é um dos caras mais preparados, estudioso, cara que bebeu na fonte de grandes treinadores da Europa. Ele é muito amigo do Simeone, mas não é só o Simeone. E ele também trabalhou com o Jorge Jesus. Ele fazia parte daquele lendário Flamengo de 2019. E ele estava mostrando na base já a competência, a capacidade, a maturidade para assumir
o time mais poderoso da América, o Malvadão, o Dartimengo, que está se transformando nas mãos de Felipe Luiz. Ele já é o técnico, depois do Jesus, que mais se aproximou do futebol de 2019. Algumas oscilações, alguns sofrimentos, mas o Jesus também sofreu, lembra? Com o Emelec? Para ganhar aquela Libertadores ali, para passar do Emelec, foi um inferno. Teve jogos que ele tomou 3-0 do Bahia, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Aconteceram alguns acidentes com o time do Jorge Jesus. Aconteceram e acontecem com todos os times, todos os treinadores. Só que Felipe Luiz, ele tem o DNA rubro-negro. Ele tem na veia, no sangue, o Flamengo. Então, assim como grandes treinadores do passado levaram o Flamengo a glórias e rapidamente saíram, eu só temo que Felipe Luiz, campeão brasileiro esse ano, porque eu já falei já há muito tempo que ia ser campeão brasileiro, é algo até fácil esse Flamengo ser campeão brasileiro, agora ainda mais, mas ele está a 3 jogos de transformar o Flamengo no primeiro tetracampeão da América desse país. Só 3 jogos. 2 contra o Racing e 1 na final, em Lima, onde o Flamengo em 2019 já foi campeão. Então, se acontecer isso, o Flamengo irá para a Copa Intercontinental no final do ano no Catar. A FIFA já determinou, será no Catar. Aí é Cruz Azul, Pirâmides e Paris Saint-Germain. Se ele vencer a Libertadores, vencer o Mundial, ele vai superar Jorge Jesus e vai ser o maior técnico da história do Flamengo ainda este ano. Eu concordo, mas já querendo discordar. Eu acho que se ele ganhar a Libertadores e ficar, ele já é maior que o Jesus. Ganhando a Libertadores não, e se ele ganhar o brasileiro, que ele vai ganhar a Libertadores. Ele já iguala. O Jorge Jesus começou a cair de produção, o time no Carioca. Exato. O Jorge Jesus, ele faz as malas e vai embora. E o Felipe Luiz tá aqui, ganhou a Copa do Brasil. Se ganhar o Campeonato Brasileiro e Libertadores, ele passa o Jorge Jesus, mas de braçada, ainda mais pela identificação que ele já tem prévia. Bateram que eu tava na porta, dando como dinheiro jogador. pra ele. Que isso, mas assim, pra mim... Me ajuda, O Jorge Jesus, ele criou uma identificação muito grande com o torcedor do Flamengo, porque ele mudou... Ele mudou toda uma filosofia dentro do clube, né? Concordo. Sabe, enfim, os times brasileiros tinham um jeito de jogar, o Flamengo tinha uma movimentação, ele traz uma ideia nova de dia a dia, de intensidade, de marcação. Concepção nova de futebol. E é isso que marca. É lógico que os títulos são importantes para você consolidar o seu nome na história, assim. Mas eu acho que o que mais trouxe para o torcedor flamenguista é isso, assim. De você ter um jeito novo de ver o futebol, assim, sabe? De você marcar com mais intensidade. As declarações que ele dava também, né? Que ele não... lógico que poupar, mas aqui eu não poupo o jogador, e eu vou colocar os melhores em campo, e eu vou pressionar o adversário, eu vou golear. Então, assim, isso fez muito bem para aquele momento do Flamengo também. Então, as comparações, elas acontecem muito baseadas no Jorge Jesus, pelos títulos, mas também por essa mudança de filosofia de trabalho, dia a dia, de ideias. Perfeito. Eu acho que o Felipe, ele está construindo as suas ideias, né? Sim. Então, a gente olha para o futebol do Flamengo hoje, a gente vê um pouquinho de Jorge Jesus, a gente vê um pouco de Jorge Jesus, a gente vê um pouco de Simeone, que é um time também que tem os seus cuidados defensivos. A gente olha para um Flamengo que gosta muito do controle do jogo, da posse de bola. Então, assim, tem intensidade da marcação, tem pressão sobre o adversário, mas também tem a qualidade no meio-campo, tem as linhas mais avançadas. Então, é isso. Eu acho que é uma construção de ideias e de títulos que o Felipe está conseguindo construir, mas eu acho que esse respeito do Jorge Jesus, por mais que o Felipe Luiz ele consiga, e a gente vai discutir sobre isso, o Felipe conquistou uma Libertadores, conquistou um outro título, ele é maior do que o Jorge Jesus, eu acho que ele pode, com títulos, conseguir isso. Mas o que o Jorge Jesus trouxe naquele momento para o Flamengo, isso vai ficar marcado na mente do Acho que a história, se você gostar de um, você não precisa gostar do outro. Cada um tem uma história e cada um tem um momento. Acho que a única diferença é que no primeiro momento que bateram na porta, o Jorge Jesus pegou a mala dele e isso, a questão do IE. Felipe, eu já disse não, hein? Lembra da proposta lá, hein? Porque ele entende que é importante pra ele também. E, Edu, o Felipe Luiz, se ganhar, momento, né? Não as decisões tomadas. Ele ganha em um campeonato brasileiro muito mais disputado do que era o campeonato Jorge Jesus. Ele ganha numa Libertadores muito mais disputada do que era a Libertadores de 19, pelo menos no meu entendimento. Que o poderio é grande financeiro na época, já
era, mas agora acho que a barra ela subiu para todo mundo. O Cruzeiro hoje disputa, o Palmeiras disputa, tem o melhor elenco que teve nos últimos anos. O Botafogo, queira ou não, investiu muito também. Beleza, a culpa não é do Felipe Luiz que o Botafogo não está performando quando deveria performar. Então eu acho que ganhando esse ano, acho que a cada ano que passa, com o tamanho de investimento, com o tanto de dinheiro que vem, cada ano que passa, você conseguir conquistar uma Copa... torcedor flamenguista, então tá aí, esse foi o vídeo que a gente trouxe para reagir juntos. Pessoal da equipe F ali, eu gosto bastante desse programa, né? Esse corte ficou muito legal, muito divertido, né? Tema principal aí realmente foi um ano de Felipe Luiz comandando o Flamengo. Felipe Luiz vem fazendo um trabalho muito bom, muito elogiado pela mídia e também por nós torcedores. Particularmente acho um excelente treinador, entende o Flamengo, entende a maneira que a torcida gosta de ver o Flamengo, e isso é o que dá todo o respaldo para ele, né? A gente já viu várias vezes técnicos entrarem aí, a torcida ficar revoltada, pedir a cabeça, pedir para ir embora. Quando você vai ver os números não são nem tão ruins assim. Às vezes, né, tem poucas derrotas, tem um bom aproveitamento, mas o torcedor flamenguista gosta de ver o Flamengo ir pra cima, amassar, tentar fazer gol e não quer saber. Tem hora que o resultado vale muito, mas a gente gosta mesmo de ver o time indo pra frente, pra cima, e é o que o Felipe Luiz faz. Então, parabéns a esse um ano, que ele fique mais tempo. A gente precisa ter um técnico longevo aí. Flamengo sabe a dificuldade que é ter um técnico de agradar a torcida, então quando consegue isso, tomara que ele fique muitos anos aí. Rapaziada, muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. Já que ficaram, deixa o like aí no vídeo para estar fortalecendo a comunidade e também se inscreva no canal. Temos pré-jogo, pós-jogo, notícias, tudo do Mengão você fica sabendo aqui, valeu? Até um próximo vídeo aí, valeu, falou!